Olá a todos e todas. Eu sou a professora Pamela, sou professora de arte da rede e sou parte da equipe da Gerência de Relações Étnico-Raciais. Sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta jornada da GERÉ. O nosso tema desse ano é da política à prática, implementando a equidade racial na educação municipal carioca. E eu vou atuar como mediadora dessa mesa, cujo título é Currículo em Perspectiva, Teoria e Prática de Equidade em Redes de Ensino. E com muita alegria eu recebo para essa conversa os professores Alan Rodrigues, João Irineu Potiguara e Luiz Paulo Borges. Eu vou me audiodescrever rapidamente. Eu sou uma mulher indígena do povo Cariri. Tenho aqui atrás de mim um fundo colorido. Do meu lado direito, uma plantinha. Tenho os cabelos pretos, compridos e ondulados. Estou usando óculos amarelos, uma blusa rosa, um colar do povo Guajajara com miçangas preta e branca e com as sementes na ponta que chamam boquinha, e elas fazem um som de água. Não sei se vocês conseguem ouvir daí. Mas quero convidar aqui os professores para se apresentarem também e, por favor, se audiodescreverem. Vamos começar aqui pelo professor Alan. Boa tarde a todas as pessoas. Eu me chamo Alan Rodrigues, eu sou um homem negro, alto, estou usando uma blusa branca com uma calça branca, o fundo da minha parede também é branco, estou de óculos nesse momento, sou professor da Universidade Federal do Maranhão e do programa de pós-graduação em educação da UERJ. João, se você puder continuar. Chapepetuna, boa noite a todas, todos e todas, na língua tupi do meu povo potiguara. Eu sou João Irineu Potiguara, sou um homem indígena de pele escura, estou com um cocar na cabeça, que é um símbolo sagrado das nossas culturas indígenas, cocar de penas coloridas, nas cores azul, vermelho, verde e preto. Estou com uma camisa verde, com uns tucanos desenhados nessa camisa. Estou com um colar do povo potiguara no pescoço, colar que representa o fogo, as faíscas do fogo. É um colar preto. Estou com um fundo branco atrás de mim. Não sou um homem alto, sou um homem de estatura mediana, de 1,67 m. Sou um homem indígena de 43 anos. E estou, além de vestido com esta camisa verde, e enunciei com uma calça cinza. Apesar de que estamos nos vendo apenas nessa parte de cima aqui. Gratidão por estar com vocês. Sou professor de Psicologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse detalhe é muito importante na nossa parceria da universidade com a escola pública. Muito obrigada, João. Luiz, se você pudesse apresentar também para nós. Olá, boa tarde, boa noite, né, a todas as pessoas. Eu sou Luiz Paulo Borges, eu sou um homem negro de pele clara, eu tenho um cabelo crespo, né, clareado, eu estou com óculos de aro, né, dourado, eu estou com a camisa branca, com a estampa, né, floral, amarela e verde, tem ao fundo uma parede branca com a estante e uns livros que vocês estão vendo aí da Bell Hooks. Eu sou professor do Colégio de Aplicação, né, do Instituto Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP-UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Muito obrigada, agradeço a vocês por terem topado estar aqui com a gente, é muito importante para nós ter essa participação tão rica de vocês, e o tempo precioso também
Eu queria começar, antes de fazer minha primeira pergunta, eu queria ler um poema desse livro aqui, que é da Márcia Cambeba, chama Saberes da Floresta. É um livro onde ela fala um pouco sobre como é ser uma professora indígena, e ela fala dessa experiência também em escolas não indígenas. E esse poema chama Povos na Universidade. A visão de mundo que na aldeia aprendi é que trago na alma, é identidade. Um tempo profundo, um rio fecundo, um canto forte, resistência que quero mostrar, nas penas, pulseiras, cocar. E a cidade cobra sem piedade. Mas como fazer se a universidade não me permite ser? Pataxó, Mura, Cambeba, Guarani. É preciso desconstruir e permitir uma interculturalidade, um respeito à diversidade, nessa casa de saber. Porque na minha universidade aldeia, onde o rio corre à vontade, o pesquisador não vai sofrer. Vai ser bem recebido, vai comer e vai beber. Conhecer nosso sagrado, ter respeito no seu querer. Assim, queremos que a universidade, com nossa nação, venha fazer, se despir do preconceito, entender que sou um legado, que o meu fumo enrolado afugenta todo o mal. É preciso entender nosso tempo para sair do seu quadrado. Também faço ciência, sou terra, sou água. Segue manso meu rio. Quero saudar meus ancestrais nessa selva de pedra, antes de sentar para aprender, bater meu maracá, pedir licença para partilhar. Porque isso é ciência milenar. Não sou objeto, penso e existo. Não me deixe na invisibilidade. Estou na cidade, mas minha aldeia levo comigo. Na forma de pensar a universidade, vamos sentar e a fumaça compartilhar. Fumaça do saber. Eu achei que é um poema que tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter agora, né? Pensando como esses saberes eles vão reverberando, chegando às práticas, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, que a partir das diferentes perspectivas, né, e das suas áreas acadêmicas, considerando a interface com os movimentos negro e indígena, eu queria pedir para vocês compartilharem um pouco com a gente experiências concretas que possam inspirar a construção de um currículo de fato equânime em termos raciais, étnico-raciais, né? E aí podemos começar com o Luiz Paulo. Olá, Pamela. Olá, pessoal. Obrigado pela provocação e fazer a gente pensar, né? Eu acho que essa pergunta é um desafio que se impõe a nós, professores e professoras, que cotidianamente, né, vivem o chão da escola, que vivem também as contradições existentes naquilo que a gente pensa como produção de conhecimento, como saberes, fazeres, ou mesmo os fazeres e saberes no cotidiano escolar. Eu acho que é um desafio pensar também o nosso processo de colonização, o nosso processo histórico e político, que produziu, né, a escola que a gente conhece hoje, que a gente vive hoje na atualidade. É importante também colocar tudo isso como um pano de fundo, como um contexto, para pensar um currículo que seja vida, né? Um currículo que nos atravessa de uma forma que nos permita contar as nossas histórias. E contar as nossas histórias é também racializar a vida. Eu acho que eu tenho acreditado e experienciado esse currículo, apostado na ideia de que esse currículo vida ele é traduzido em inúmeras experiências essas que vão dando sentido àquilo que a gente produz como educação, como o fazer e o aprender na escola. Então, a gente não está lá só ensinando ou aprendendo a ler e escrever. A gente está ensinando e aprendendo a ler o mundo, né? E a ler o mundo implica ter essa relação racial. Implica olhar para esse mundo a partir de uma perspectiva que a gente também se reconheça nesse currículo, se reconheça nessa história.
Cotidianamente, eu sempre penso, a partir dos meus alunos, obviamente a literatura, Pamela, quando você traz, né, abre a nossa conversa com a literatura, eu tento puxar sempre um fio, uma história a partir da literatura, para que a gente possa pensar coletivamente, pensar os saberes oriundos dos povos originários, os saberes oriundos dos povos quilombolas, dos ribeirinhos, dos povos do continente africano, e pensar também como é que esses conhecimentos eles vão interferindo, né, na dinâmica social, como ele vai trazendo aquilo que a Cida Bento vai chamar de pertencimento, né? Cada estudante, cada criança vai se pertencendo, né, vai fazendo parte da escola. E nesse movimento de fazer parte, de construir algo coletivamente, a gente vai aprendendo, a gente vai produzindo conhecimento, aquilo que a gente chama de conhecimento escolar. Quando você faz essa pergunta, eu também fico pensando em inúmeras experiências que são silenciadas, que são, né, invisibilizadas, porque nós sabemos que professores e professoras cotidianamente produzem currículos e produzem sentidos de educação na escola. Eu acho que isso é importante de ser dito, né? Nós, professores e professoras, podemos ser curriculistas. E ao passo que a gente pode assumir esse lugar, né, de produzir os currículos, de produzir, né, a nossa experiência a partir da nossa prática, com reflexões teóricas, com um conhecimento e uma formação que se dá de forma coletiva, a gente vai transformando, né, a educação e produzindo esse currículo equânime, como você bem aponta na sua fala. É importante também dizer que o currículo, e eu acredito na relação com a didática, na relação com o conhecimento escolar e também com a formação de professores, isso tudo, né, vai sendo tecido, vai sendo tecido como uma trama, né, uma grande rede que possibilita que a gente tenha uma escola plural, democrática, diversa, uma escola em que a diferença, né, ela não seja algo a ser combatido, mas uma escola que a diferença faça parte da sua constituição, da sua forma de perceber o mundo, de compreender o mundo. E como as nossas crianças, e aí eu estou pensando também que nós temos esse papel como professores e professoras, mas os estudantes também têm, as crianças, os adolescentes, os jovens, vão produzindo esse currículo vida racializado para a gente pensar também a produção de conhecimento que se dá, né, na escola, que se dá com o outro. Eu fiquei também refletindo aqui a partir da sua pergunta e quero trazer que racializar o nosso currículo, racializar o currículo, né, com a nossa experiência também, é pensar a branquitude, é pensar a luta antirracista, é pensar a história que a história não conta, é pensar que a gente também aprende fazendo com o outro, né? É pensar que tudo isso constitui a nossa forma de compreensão e a nossa forma também de agir no mundo. E aí, obviamente, que nós temos muitas experiências no Brasil que nos ajudam a compreender isso, que nos ajudam a pensar esse currículo, que nos ajudam também, né, a construir essa relação que eu tô trazendo aqui com vocês. E, obviamente, que uma das principais relações também que se dá nesse processo é a relação de professores e professoras com os estudantes, né, com as crianças, com os adolescentes ou com os jovens, né, com os adultos, idosos, enfim. Mas eu fico pensando que a nossa relação na sala de aula com o outro, com aquela experiência também que nos atravessa, quando a criança diz que participou, né, o final de semana de uma roda de samba com a família, e como é que a gente traz isso e vai constituindo desses saberes que se dão, né, com as crianças, que se dão
muitas e múltiplas redes com as quais nós nos formamos, como eu aprendi com o professor Alan Rodrigues, que está aqui, que vai falar daqui a pouco. Isso é muito importante na produção do currículo, na produção de sentido e significação que a gente dá à educação e à escola no Brasil de hoje, né? No tempo de hoje, no tempo presente que nós vivemos. Eu acho que são essas as minhas contribuições nesse começo para pensar, e eu acho que, Pamela, quando você traz a literatura, e aí a gente pode pensar, né, as artes de forma geral, o cinema, o teatro, isso também vai nos atravessando e nos ajuda também a pensar, né, numa escola que seja mais sensível, e por isso mais inclusiva, mais respeitosa às diferenças que vai constituindo, né, o conhecimento escolar, que é o conhecimento da vida e do mundo. Obrigada, Luiz. Queria passar para o João agora e ratificar que nós estamos na nossa 6ª jornada, não é a 4ª. Troquei aqui a ordem dos números. Eu começo com o som ancestral do maracá, instrumento sagrado, instrumento ritualístico de tantos povos indígenas, de 391 povos indígenas de Pindorama, este nome ancestral do Brasil. Pindorama, na língua tupi, que significa terra das palmeiras. Antes do Brasil ser Brasil, este território imenso, constituído de múltiplos territórios originários, sem fronteiras, era chamado de Pindorama. Pindorama, terra das palmeiras. Então, começando com esse som ancestral, esse som sagrado do maracá, eu quero justamente chamar a voz da ancestralidade, que ecoa nas nossas práticas culturais indígenas e precisa ecoar no chão das escolas, se elas querem assumir uma perspectiva de inclusão étnico-racial dos saberes, das culturas dos povos originários e dos povos afrodiaspóricos, nesta união ancestral dos povos, união ancestral dos povos da Mãe Terra. Com este som ancestral, eu chamo um arquétipo, que é o arquétipo dos caboclos, das caboclas, neste canto sagrado dos povos indígenas, particularmente dos povos de língua tupi, dos povos do litoral, e especificamente de meu povo potiguara. Nunca chamei pra ela não vir, nunca chamei pra ela não vir. Eu tô chamando agora, é a força da Jurema. Eu tô chamando agora, é a cabocla de pena. Eu tô chamando agora, é a força da Jurema. Eu tô chamando agora, é a cabocla de pena. Nunca chamei pra ela não vir, nunca chamei pra ela não vir. Eu tô chamando agora, é a força da Jurema. Eu tô chamando agora, é a cabocla de pena. Eu tô chamando agora, é a força da Jurema. Eu tô chamando agora, é a cabocla de pena. Salve a cabocla Jurema. A cabocla Jurema é uma ancestral, uma figura simbólica da espiritualidade dos povos indígenas litorâneos e, de modo especial, além do povo potiguara, que é meu povo, esta imagem simbólica ancestral da cabocla Jurema é saudada pelo povo tupinambá,
povo Tupinambá, que é um dos povos ancestrais deste território hoje denominado Rio de Janeiro, muito antes de ser Rio de Janeiro. Então, para uma perspectiva de uma educação descolonizadora, como a gente está propondo, em pensar o currículo em perspectiva, teoria e prática de equidade em redes de ensino, a gente precisa voltar para os saberes originários, para os saberes que estavam aqui nestes territórios muito antes da chegada da invasão colonizadora, da invasão portuguesa, espanhola, de outros povos que vieram para extrair as riquezas, desconsiderando todos os saberes, as espiritualidades, as cosmovisões, as culturas, os modos de viver existentes aqui em Pindorama, em Abya-Yala, que é como é chamada na língua Kuna a toda a região das Américas. Abya-Yala, que significa terra madura, terra em florescimento. Então, é importante que nós, educadoras e educadores, busquemos nas línguas dos povos originários, nas culturas dos povos originários, cosmovisões para construir novos saberes possíveis para este currículo em perspectiva. E currículo em perspectiva por quê? Porque o currículo não é estático. O currículo é dinâmico, e é dinâmico a partir do diálogo com a realidade social, sociocultural, considerando a relação entre desigualdades sociais e étnico-raciais e as diferenças culturais que existem no Brasil, em toda a América Latina, em Abya-Yala, nas Américas, em Abya-Yala também, considerando essa diversidade de culturas. Neste sentido, eu gostaria muito que a gente saísse de um olhar tão teorizador quando a gente pensa currículo, e a gente pensa essa relação que a temática nos propõe, teoria e prática de equidade em redes de ensino, ou seja, a relação dialética entre teoria e prática. E aí Pamela já começa nos trazendo a literatura indígena, e eu gostaria de trazer como trecho de esta literatura indígena em movimento, um trecho aqui de meu livro, que é a minha estreia como escritor na literatura indígena, o livro Diários na Aldeia. E aí eu queria convidar vocês, educadoras, educadores das escolas públicas do Rio de Janeiro, a escutarem uma narrativa de diário indígena construído numa aldeia indígena por um escritor indígena. E que antes de ser escritor indígena é um fazedor de cultura indígena, com tantos outros fazedores e fazedoras neste território da aldeia, do povo potiguara. E aí isso já é uma proposta de prática transformadora. A gente conduzir uma roda de escuta do texto literário, uma roda da gente ler, da gente pensar esses múltiplos modos de ler para os múltiplos textos. E aí a gente vai ler agora um diário poético. Aldeia Acaju Tibiró, 12 de agosto de 2022. 4h14 da madrugada. 4h14 das travessias madrugueiras. Nesta madrugada de lua cheia, avisto as Três Marias no mar de minha aldeia. Avisto também, no mesmo alinhamento, a estrela d'alva e a constelação de Órion. Essas estrelas, junto com todas as outras, bailam no céu ao som das ondas altaneiras ancestrais de Acaju Tibiró. Santa Clara, clareai todos os meus caminhos, minhas andanças, minhas pagelanças de bem viver. O dia já vem clareando, que se clareiem meus sonhos, utopias, desejos e festanças, na busca de nossa verdadeira irmandade cósmica,
superando as divisões e harmonizando os conflitos, numa busca de compreensão e amorosidade recíprocas, na vivência de nosso bem-viver compartilhado. Então está um diário, um livro todo de diários poéticos, que nasce do chão da nossa aldeia Acaju-Tibiró, mas também de outras aldeias do nosso povo potiguara. E aí, o diário é um gênero literário que nós, docentes, podemos utilizar nas aulas de literatura, mas também nas aulas das artes, trazendo esse texto literário da literatura indígena para um teatro, né, para uma encenação teatral, para uma produção cinematográfica, de maneira comprometida a visibilizar essas imagens, esses saberes indígenas que foram negados historicamente, quando, ainda hoje, no currículo oficial, a gente estuda o indígena apenas a partir de uma visão do romantismo brasileiro. Então, se estuda lá os textos de José de Alencar, de Gonçalves Dias, mas não se estuda os autores indígenas que constituem esta literatura indígena. Não se estuda, por exemplo, a Eliane Potiguara, no livro Metade Cara, Metade Máscara, em que, num determinado poema, ela diz: eu não tenho a minha aldeia. E daí, por que eu trago isso? Para a gente sair dessa estereotipização do indígena como sendo aquele indígena da tribo. E eu coloco a tribo, entre aspas, como um sinônimo de selvagem, que é aquele indígena separado de todo tipo de civilização, que foi justamente a oposição entre o selvagem e o civilizado, que circunscreveu esse estereótipo do indígena da tribo, que inclusive a gente vê em músicas da música popular brasileira, quando a rainha do rock, maravilhosa, talentosíssima, diz: baila, baila na tribo, lá no seu esconderijo, né? Então, é uma perspectiva desse currículo em movimento a gente desconstruir essas imagens estereotipadas. E a arte tem essa função de despertar a criticidade e a criatividade dos nossos educandos e educandas. E a gente não tem receitas prontas, porque, como diz o nosso grande mestre Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimentos, mas é criar possibilidades para a sua construção ou produção. Isso está lá no capítulo 2 do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Então, vamos criar possibilidades para a construção, produção do conhecimento de maneira crítica para nossos educandos e educandas na escola. E aí, a literatura é um meio possível de despertar sensibilidades críticas, sensibilidades comprometidas com a transformação do mundo. A Eliane Potiguara nos diz: eu não tenho minha aldeia é minha casa espiritual, deixada pelos meus pais e avós, a maior herança indígena. Essa casa espiritual é onde vivo desde tenra idade. Ela me ensinou os verdadeiros valores da espiritualidade, do amor, da solidariedade e do verdadeiro significado da tolerância. Mas eu não tenho minha aldeia. E a sociedade intolerante me cobra algo físico que não tenho. Não porque queira, mas porque de minha família foi tirada sem dó, sem piedade. Eu não tenho minha aldeia, mas tenho essa casa iluminada, deixada como herança pelas mulheres guerreiras, verdadeiras mulheres indígenas, sem medo e que não calam sua voz. Eu não tenho minha aldeia, mas tenho o fogo interno da ancestralidade que queima, que não deixa mentir, que mostra o caminho, porque a força interior é mais forte que a fortaleza dos preconceitos. Ah, já tenho a minha aldeia. Minha aldeia é meu coração ardente, é a casa dos meus antepassados.
e do topo dela eu vejo o mundo, com um olhar mais solidário que nunca, onde eu possa jorrar milhares de luzes que brotarão mentes despossuídas de racismo e preconceito. Então, a nossa literatura indígena é comprometida com a educação antirracista. E esta educação antirracista não se faz de maneira individualista. Pelo contrário, nos exige uma postura ético-política de assumir um ideal de coletividade, em que o ideal de coletividade se sobrepõe às inflações do ego, às vaidades egóicas, ao narcisismo de supervalorizar a pessoa em detrimento de um ideal coletivo, de um ideal de sociedade, que é justamente a sociedade para além do capitalismo, em que as pessoas são valorizadas numa construção de coletividade harmônica, recíproca de cuidado com todos os seres da natureza, que são considerados esses seres sagrados. Então, nós fazemos parte da vida dos outros seres da natureza e vamos cuidando da coletividade. Então, são esses saberes que precisamos ir construindo nas escolas. E daí eu gostaria muito que a gente pudesse vivenciar experiências da roda, de cantarmos junto na roda, de dançarmos juntos na roda, de recitarmos nossas poesias, de contarmos nossas histórias, de também lermos nossas histórias e vivenciar essa atitude de ouvir o outro, que são saberes que nós aprendemos lá nos territórios das nossas aldeias. Muitas vezes nos sentamos em volta do fogo para escutar uns aos outros. E esses valores, que são valores trazidos pelos contadores de histórias, que nas nossas tradições indígenas são chamados com tantos nomes, de pajés, que são os curadores, e ao mesmo tempo contadores das narrativas indígenas da ancestralidade, os tiramóis na tradição guarani, que também são esses anciões curadores, que também contam as histórias da ancestralidade, os griots na tradição afrodiaspórica. Então, precisamos construir práticas efetivamente transformadoras a partir da roda, que simboliza a coletividade, que simboliza a construção do bem-viver. E esse bem-viver dialoga com um sentimento profundo de irmandade, que não fica só no sentimento interno, mas brota o sentimento em atitudes de uma irmandade afro-indígena, de uma irmandade afropindorâmica, de uma irmandade de união ancestral, de compartilhamentos dos saberes dos povos indígenas e dos povos afrodiaspóricos. Então, agradeço, na língua do nosso povo potiguara, dizendo a expressão que eu utilizo na psicologia indígena, tanto na clínica, quanto na escola, quanto nos espaços múltiplos de saberes, a expressão da gratidão imensa, que é Catueté. Catueté significa gratidão imensa. Catueté significa gratidão imensa. Então, eu expresso essa gratidão à minha parente Pamela e a vocês com quem posso compartilhar esses instantes, os meus colegas docentes e todos os docentes das escolas públicas do Rio de Janeiro. Catueté, Catueté, Catueté. Catueté, João, muito obrigada. Alan, se você puder falar um pouquinho para a gente. Eu, na verdade, depois dessa aula, né, é difícil até a gente falar alguma coisa depois do que disse o professor Luiz Paulo, o professor João, né? Então, a gente fica sem palavras depois dessas aprendizagens, né? Mas as reflexões que eu vou trazer aqui, na verdade,
não são minhas, né? A partir da pergunta que você nos coloca sobre a experiência, pensar essa dinâmica dos currículos, né? Eu coordeno um grupo de pesquisa chamado AIO, né? Que em Yorubá a palavra AIO, né? Que é A-Y-I-O, ela, numa tradução mais literal, ela significaria alegria, felicidade, né? E eu coloquei justamente esse nome no meu grupo de pesquisa, porque na nossa vida, né, nos nossos trabalhos, sejam eles na universidade, formando novos professores, ou na escola, a gente precisa de alegria, né? Nós precisamos de alegria e felicidade. Esse é o afeto primordial e esse é o afeto também necessário, né, para enfrentarmos tudo que se coloca sobre uma forma de ditar a ordem, né? Então, nós estamos aqui pensando nos currículos, né, as experiências. Acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer que qualquer ideia curricular pronta, isto significa mesmo uma política curricular pronta que possa chegar aos cotidianos das escolas, ela já é problemática por si só, né? E aí eu venho experimentando isso dentro do grupo de pesquisa, que é, né, como eu já disse aqui, que é o AIO, né? A gente chama carinhosamente de GPAIO, né? GP, Grupo de Pesquisa, AIO, mas o nome do grupo é Coletivos de Docências Insubmissas e Conversações Afrocurriculares. Porque eu vou bater bastante nessa tecla das docências insubmissas? Porque a sua pergunta, Pamela, você abre, né, com uma literatura para explicar o seguinte: mesmo que essas políticas curriculares elas acabem chegando no terreno escolar, né, as docências elas não são submissas a esses controles, né? Elas vão criando novos currículos, novas formas de olhar e pensar os seus estudantes, e a gente, inclusive, também no processo da graduação, nos processos formativos, né? Então, acho que essa questão que nos mobiliza pensar, né, nessa conversa, ela é sempre complexa, né? Pois envolve as experiências e os processos, né, sempre em construção. Tanto no diálogo, né, que eu venho fazendo dentro do GPAIO, né, com outros colegas, que é o caso do Luiz Paulo, né, Patrícia Baroni, Rafael Norato, Iris Verena, que são pesquisadores que têm se dedicado, né, estão na escola básica e na universidade, né, pensando essa articulação, né, para que dê uma maior visibilidade, mas há sempre uma tensão, né? Porque a gente lembra que quando a gente vai discutir currículo escolar, a gente está falando de um terreno, né? E sempre em disputa, né? O sentido da palavra currículo, o sentido da proposta curricular. E é em cima desse sentido que a gente precisa criar intervenções para pensar currículos afropindorâmicos, né? Muito nessa lógica que as docências elas não são submissas, porque o que a gente escuta muito, especialmente no cenário político, educacional, que os nossos professores, eles não sabem construir conhecimento e eles precisam de currículos prontos, né? E, já que eles não sabem o que ensinar e como fazer, eles vão lá e partem daquele currículo, aplicam, né, possivelmente aquele currículo e está tudo perfeito. E nós sabemos que nos cotidianos escolares, né, isto não funciona dessa forma, né? E especialmente porque nós somos pessoas, né? E estamos o tempo todo ali criando novas formas de compreender o currículo e, mais amplamente, o conhecimento e a cultura, né? Então, eu tenho trabalhado dentro, né, dos coletivos das docências insubmissas, né, pensar aí numa discussão que eu acho que é fundamental do reconhecimento que a escola e a universidade precisam estar
permanente em diálogo na construção desses novos currículos, né? Eu tenho chamado a atenção em meus estudos e nas pesquisas para a necessidade de pensarmos uns currículos escreviventes, né? Pensando aí com a Conceição Evaristo, né? E currículos afrocentrados. E aí eu estou deslocando a lógica e o sentido de trabalhar as dimensões afropindorâmicas somente maneiras festivas. Não, até porque se a gente fosse trabalhar com a filosofia africana, com os pensamentos afropindorâmicos, esses pensamentos, inclusive, eles podem explodir a ideia de grade curricular. Acho que isso que a gente precisa compreender bem, né? Quando nós estamos falando de currículo, o pensamento, a filosofia africana, o pensamento e a filosofia afropindorâmica, nós estamos dizendo o seguinte, que esta grade curricular, esta ideia de política curricular, ela acaba sendo, fica reduzido, né, à ideia de se pensar uma coisa que é para além disso, né? A gente está falando das relações, de coletivos, né? Então, acho que isso é importante. E acho que uma reflexão, talvez, que a gente possa pensar aqui, que dialoga, por exemplo, com o pensamento do Fanon, sobretudo, que o Fanon vai nos provocar, é compreender que essas estruturas coloniais de currículos, né, esses modos de organizar o pensar, o sentir, o produzir, o conhecimento, vão interrogar essa ideia de currículo mais hegemônico. Então, portanto, significa também enfrentar os efeitos dessa herança, né? E, nesse sentido, considero que as experiências, por exemplo, né, que eu tenho acompanhado de perto, São João de Meriti, a própria Gerer do município do Rio de Janeiro, vocês acho que têm feito um trabalho exemplar, né, para pensar as questões afropindorâmicas nas escolas do Rio de Janeiro. Nós ainda temos uma concentração, né, de crianças e jovens, né, que não estão na escola, né? Então, acho que pensar o porquê que essas crianças não estão na escola, né? Então, acho que vocês têm feito um trabalho interessante nesse sentido, e pensar com muita força, de fato, né, que nós estamos mexendo aí com uma dimensão curricular, né, nós estamos mexendo numa dimensão também cultural, de conhecimento, né, quem são os nossos alunos que estão chegando nas escolas e nas universidades, né, porque pensar o currículo escolar, isso é interessante, a gente pensar o currículo escolar também é pensar o currículo da formação, né? E modificar esse currículo, trabalhar nas brechas desse currículo, e não trabalhar com as temáticas afropindorâmicas, por exemplo, em datas festivas, porque senão a gente acaba trabalhando com esses temas como um anexo do campo curricular, e não efetivamente como uma produção do conhecimento, não efetivamente como uma epistemologia, ou seja, a produção afropindorâmica dentro da escola, que vai explodir esta ideia de currículo, né? Isso é um desafio. Então, talvez a experiência, para mim, mais concreta, e por isso tenho acompanhado, são essas redes, né? São João de Meriti, a própria Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Araruama, né? Que não é somente dizer da data festiva, mas colocar em jogo, porque nós precisamos compreender porque isso é um jogo político, né? Colocar em jogo esta dimensão do trabalho, da produção do conhecimento, para que o que a gente chama de grade curricular, para que ela, de fato, seja desfeita, podemos dizer assim, né? Que a diferença, o que a gente chama, né, conceitualmente de diferença, ela possa ser, sim, a diferença, né? Então, acho que as experiências que nós temos vivido dentro do grupo de pesquisa, das docências insubmissas, né, vem mostrando que o seguinte, ainda temos muito o que avançar, especialmente na 10.639 e na 11.645, não sei se me falhou a memória agora, mas, ao mesmo tempo, cotidianamente, os nossos professores, eu tenho tido experiências com o Luiz, organizando dossiês, livros,
ao longo do Brasil, a gente tem percebido isso, o quanto tem se feito dentro das escolas públicas a nível Brasil, de produção de conhecimentos afropindorâmicos enfrentando esses currículos. Depende, na verdade, né, muito de nós, né, professores, né, e o diálogo permanente, que eu acho que esse é o desafio permanente, o diálogo escolas e universidades, né? A escola ensina a universidade precisa ouvir a escola, e a escola, em parceria, em diálogo com a universidade, vai pensar os seus projetos, os seus conhecimentos. Isso é fundamental para a gente pensar currículos escreviventes, docências insubmissas e currículos negro-referenciados. Obrigado. Muito obrigada, Alan. Quero agradecer a vocês três pelas falas. Acho que nós estamos aqui pensando, né, currículos e práticas aí insubmissas. E aí, nós já estamos nos encaminhando para fechar. Eu queria convidar vocês a fazerem umas considerações breves, e queria que vocês dissessem que, a partir da perspectiva da formação, como vocês veem os movimentos de transformação dentro da universidade para interrogar, descolonizar e contracolonizar o currículo, né? Trazendo aí o nosso mestre Nego Bispo. E queria convidar também os meus colegas professores da rede a olharem os materiais da Geré. Queria que vocês fizessem esses comentários para a gente fechar, por favor. Podemos começar com o João? Olá, pessoal. Descolonizar a escola é um processo dinâmico, dialético, é um processo que envolve nos depararmos com as contradições, que são gritantes. Ainda hoje ensinamos uma história oficial e uma literatura oficial e conhecimentos curriculares oficiais que constituem mesmo esta prisão materializada simbolicamente em grade curricular. E a Lei 11.645, que é antecedida da Lei 10.639, ambas que modificam a LDB, e na materialização da 11.645/2008, propõe o ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. E isso exige de nós uma atitude de opção política. Paulo Freire diz que a gente vai tendo sempre posições político-pedagógicas. O nosso fazer educativo é sempre um fazer de tomada de posições político-pedagógicas. Então, fazer a opção de um processo de descolonização que parte de uma atitude contracolonial nas escolas exige nós entendermos aquilo que Fanon nos fala, que o mundo colonial é um mundo fragmentado. E a lógica dos saberes indígenas, dos povos indígenas e dos povos tradicionais, é uma lógica de saberes que são integrados na circularidade desses saberes. Por isso que o símbolo para nós maior é a roda. No candomblé, na umbanda, que são de religiões de matriz africana, existe a gira. Nas religiões de matriz indígena, nas espiritualidades de matriz indígena, existem práticas circulares como o toré, que é uma dança ritualística dos povos do Nordeste e de outros povos do litoral. Na cosmovisão do povo Guarani, a dança se dá também em círculo. Então, esse simbolismo do círculo ilustra muito bem essa não fragmentação dos saberes.
Então, para ter uma atitude contracolonial na construção de currículos diferenciados na escola, precisamos sair dessa lógica colonial, que é a lógica da fragmentação, e abraçarmos a lógica dos povos indígenas, dos povos de matriz africana, os povos de terreiro, tantos povos tradicionais, que é a lógica da circularidade. Então, eu queria dizer que quando a gente fala de povos indígenas e de culturas indígenas, a gente tem que dizer no plural mesmo, porque são 391 povos indígenas, que dentre eles tem a vivência de 295 línguas indígenas. Ou seja, segundo o censo do IBGE de 2022, no Brasil foram registradas a existência de 391 povos indígenas que falam 295 línguas. O total dessa população indígena no Brasil é 1.693.535 pessoas. Total da população indígena no Brasil. E isso ainda parece que fica a escolha alheia a isso. É um dado oficial, estatístico, geográfico da população indígena no Brasil. Então, como a nossa matemática precisa se debruçar sobre isso, a geografia precisa ver onde é que estão esses povos, em que biomas estão. Então, daí que a gente pode construir práticas interdisciplinares com os docentes nas escolas, né? Pensar que esse 1.693.535 pessoas estão todos os biomas brasileiros, nos Pampas, na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, nos manguezais e na floresta da Mata Atlântica, onde nós estamos, neste bioma da Mata Atlântica. E no Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia, existem 176 povos indígenas. Quantas vezes nas escolas a gente às vezes esquece disso? Que no Rio de Janeiro tem 176 povos indígenas. A cidade do Rio de Janeiro é a terceira capital com maior número de etnias indígenas. E em todo o estado foi registrado um número de 16.964 pessoas. Então, gente, o que é que a gente vai pensar? Essa diversidade imensa de culturas. Se na capital do Rio de Janeiro tem 176 povos indígenas, existe uma diversidade cultural que não dá para tratar de maneira homogênea a cultura indígena, mas pensar de maneira heterogênea essas culturas indígenas. Quando a gente pensa no povo Puri, povo Tupinambá, povo Pataxó, povo Potiguara, povo Cariri, e tantos outros povos que vêm, inclusive, de outros estados, que constitui este número dos 176 povos indígenas na capital e 207 povos indígenas no estado do Rio de Janeiro. Então, para pensar de maneira descolonizada, a gente precisa sair do olhar da fragmentação e pensar como a gente integrar esses saberes diversos, diferentes, como a gente compartilhar saberes de indígenas Puri, crianças que estão na escola, crianças que vivenciam as espiritualidades indígenas, que sabem os chás que a sua avó fazia para se cuidar da saúde. Então, como prática de uma espiritualidade, uma prática de cuidado em saúde ancestral. Então, a gente valorizar esses saberes na escola. Então, a gente tem muitas coisas para fazer e precisamos saber integrar os saberes, da fitoterapia, a botânica, a geografia, a matemática, e é isso, a gente tem que fazer a integração, a circularidade dos saberes. Obrigada, João, muito obrigada. Se puder agora, Alan, por favor.
Obrigado, Pamela. Então, já quero agradecer aqui na figura da Pamela, da professora Pamela, o convite pela Geré, dizer que eu estou aqui à disposição da Geré, né, do trabalho que eu tenho acompanhado, o esforço, né, o compromisso ético, político, estético com vocês, né, de pensar conhecimentos afropindorâmicos. Então, quero agradecer e dizer uma coisa, né, Pamela? A revolução, ela não vai chegar, ela está sendo feita, né? Então, quando você nos coloca a pergunta, né, do que a gente já tem feito na universidade, né, nesse processo de transformação, a gente tem feito muitas coisas, né? E especialmente o que nós conseguimos mudar nos últimos 30 anos no campo da educação, especialmente dentro da universidade, é de fato o reconhecimento que foi uma injustiça social e cognitiva, né, de não reconhecer que os professores da escola básica eles poderiam produzir conhecimento, eles podem produzir conhecimento, né? Eles são, na verdade, os grandes produtores de conhecimento. Então, acho que a gente já mudou esse cenário, né? Agora, pensar outras dimensões políticas, estéticas, éticas, né, dos conhecimentos afropindorâmicos dentro da universidade do que a gente já tem feito, né? Muitos colegas, né, seus vão assistir esse vídeo, foram os nossos alunos numa disciplina minha e do Luiz Paulo, que foi a disciplina Negro Referenciais, Pesquisas em Educação, né? Onde que nós trabalhamos com uma bibliografia, por exemplo, totalmente negra, né? Então, a gente tem feito esse exercício nas nossas disciplinas, de revisar as ementas, de revisar os conteúdos, né? Então, isso é muito importante. Então, esse é o compromisso que a gente tem feito e temos feito em parceria a nível Brasil e internacional também, de uma certa forma. Estamos fazendo coisas. Acho que isso é preciso lembrar o tempo todo, porque senão a gente fica com um sentimento muito que nada está sendo feito, nós estamos fazendo, né? E por isso eu tenho o nome aí do início do meu grupo, né? Coletivos de Docências Insubmissas, porque nós somos, né, estamos criando, não somos somente passivos ao conhecimento, estamos criando, produzindo, pensando novos conhecimentos para os sujeitos, para as pessoas especialmente. Tá bom? Muito obrigado e estou à disposição. Muito obrigada, Alan. Luiz, por favor. Então, também quero agradecer o convite na pessoa da Pamela, tão atenciosa, tão querida, mas a toda a equipe, a Fernanda, que está aqui trabalhando. Eu quero agradecer muito o convite, a possibilidade dessa conversa. Quando a Pamela traz essa pergunta, eu parto do lugar, né, que eu estou desenvolvendo, que é um projeto por uma didática racial, é um projeto de iniciação docência que, né, alia a universidade à educação básica. Então, eu trabalho, desenvolvo com professoras em formação e professores também, atuando no cotidiano da minha sala de aula na educação básica, nos anos iniciais do ensino fundamental, debates raciais, né? Então, nós temos uma página também nas redes sociais, por uma didática racial, é didaticarracial.caporg, e a gente vem desenvolvendo, a partir disso que o Alan falou, né, dessas referências, dessa possibilidade, né, de permanência, de mudança, né, de permanência, mudança, insubmissão, que nós estamos pontuando questões ligadas aos currículos e às didáticas, a essas experiências, a essas vivências. Então, a gente vai levando para o cotidiano da escola e problematizando com os estudantes esse outro conhecimento que é afropindorâmico, como bem falou aqui o professor Alan, e que o professor João traz também a ideia da circularidade. Professora Zoilda Loreto da Trindade, presente aqui, que foi uma importante figura da formação de professores e professoras, que nos ajudou a compreender e pensar e atuar a partir de um debate racializado no cotidiano da escola. Então, didática racial é esse lugar de você produzir uma atividade com as crianças coletivamente, de você ler um texto, refletir, por exemplo, hoje lemos a Grada Quilomba, e você produz uma atividade, leva para o cotidiano da escola, reflete sobre ela,
E assim, né, nesse processo de circularidade, de idas e vindas, que o conhecimento ele vai se dando, né, sendo tecido e sendo vivido a partir das nossas experiências. Eu creio que seja isso. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês possam também nos acompanhar nas nossas páginas, né? O didáticarracial.capoerd, tem o I.O. e tem tantos outros coletivos que nos ajudam a pensar, a problematizar a escola, transformando o currículo, né? E o conhecimento de forma insurgente. Gente, agradeço demais a vocês por estarem aqui com a gente. Queria dizer que estava aqui pensando sobre quantas línguas, né, foram faladas aqui nessa conversa. Catueté, João, Inatequié, quero agradecer na língua do meu povo, que é a língua de Zubucuá, e quantas a gente foi convocando aqui, né, nessa nossa conversa, e quero agradecer demais a vocês, Inatequié. Para a gente fechar, eu queria ler um poema aqui, outro poema da Márcia Cambeba, que chama O Ensino das Águas. Eu acho que é para fechar mesmo aqui, acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou. O Ensino das Águas. Sentado na proa da canoa, com o caniço a pensar que o rio é uma escola, nele se aprende a nadar, a conhecer os encantados, com esses seres conversar. Por eles vêm os ensinamentos, e para ouvir é preciso silenciar. Até a remada precisa de jeito, para a canoa não afundar. Para nadar, precisa ter peito, o desespero só faz afogar. Tudo na mata dela vem o sustento do lar. Madeira, palha e paxiúba, alimento que a terra nos dá. É nela que o menino aprende que já é homem e precisa aceitar as transformações de seu corpo, seguindo as pegadas de uma educação milenar. Eu acho que é integrar um pouco isso também que a gente conversou. De onde vêm os nossos saberes, né? Eles vêm de tudo, todas as experiências. Então, quero agradecer demais a vocês. Pedir aí para as pessoas que assistiram que sigam a Geré no Instagram. Nosso Instagram é @geré.smrj. E se precisarem, que entrem em contato conosco por e-mail, geré.sme@rioeduca.net, e que nos marquem lá nas publicações, a 6ª Jornada da Geré, e ficamos por aqui. Muito obrigada, Inatequié. Inatequié, querida parente, Pamela, Catueté, você.